Fala galera do História de Crente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Olha só, como prometido, durante esse mês da Reforma Protestante, a gente vai estar produzindo alguns vídeos com conteúdos sobre as implicações da Reforma dentro dos âmbitos da sociedade. E hoje, para falar exatamente sobre as implicações da Reforma Protestante na música, eu estou aqui com o meu amigo Marco Teles. Eu conheci Marco Teles há alguns anos atrás, conheci ele como cantor, mas hoje ele se desdobra, para fazer outras funções. Eu vou deixar a palavra com ele agora. Quem é Marco Teles? Ixi, peraí, essa pergunta nem meu psicanalista ainda conseguiu achar a resposta, mas estamos aí cantando, escrevendo, falando e produzindo conteúdo reflexivo sobre essas questões de arte, de cristianismo e cultura. Muito bem. Então, Teles, a gente quando para pensar música na igreja, durante a história da igreja, a gente vai ver que a criação da igreja, naqueles primeiros passos ali dos discípulos, e também a gente vê muito presente a música. É tanto que na igreja primitiva, alguns textos bíblicos do Novo Testamento, e diga-se de passagem, faltou eu falar aqui, o Teles tem 2 livros, um é Vida após o Gospel, o outro é a 10ª Marca, e nesses 2 livros ele escreve alguns trechos sobre a presença da música na igreja primitiva. Passagens como a gente conhece, passagens bíblicas famosas, eram hinos, eram músicas. A gente vê que essa música ela está sempre presente na igreja. A primeira pergunta que eu queria te fazer é como que se configurava a música antes do processo da Reforma, Porque antes da Reforma Protestante tem toda uma história para trás, inclusive de domínio da Igreja Católica, e eu queria exatamente saber como que era a música, como que a igreja entendia a música durante esse período. A gente tem bem poucos registros oficiais sobre como é que se daria a música. O que a gente vai entender de textos nas escrituras, de forma escriturística, escrito ali texto, tal versículos, o que a gente vai ter é muito pouco. Mas basicamente a gente tem conselhos de Paulo, por 2 vezes ele fala, em Coríntios, se não me engano, não sei se é Efésios, agora me foge a memória. Coríntios é certeza. Ele vai falar por duas vezes em suas cartas sobre quando os irmãos estivessem reunidos, que eles louvassem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, isso dá pra gente um norte assim, muito claro sobre como é que funcionava a música no Novo Testamento. Primeiro, ela funcionava sempre que os irmãos se reuniam, Sempre que eles se reuniam havia música. E segundo, essa musicalidade da igreja primitiva, ela tinha esses 3 aspectos. Ela se manifestava por meio de hinos, salmos e cânticos espirituais. Aí, ao longo da história, os teólogos vão dar umas divergidas sobre o que seria exatamente os cânticos espirituais, o que seria os salmos, os hinos, quer dizer, Os salmos ninguém tem dúvida de que se refere ao saltério, o 150 ali do período do Antigo Testamento, Eu sou mais inclinado a entender como a maioria dos estudiosos que vão olhar para esses 3 aspectos de manifestação de música, Salmos, hinos e cânticos espirituais, da seguinte maneira: salmos seriam as canções mais antigas, aquelas mais tradicionais da fé, que seria de fato extraídas de dentro do 150, do saltério, ali onde majoritariamente temos Davi como compositor, mas enfim, aparece o próprio Moisés, Salomão, Asaf e tal. Quando ele fala hinos, ele está se referindo às canções que também são tradicionais no judaísmo, então, na fé de forma geral, mas vieram depois do período da construção do saltério. Então, essas canções elas já têm uma outra característica estética, porque veio o cativeiro babilônico, veio um bocado de coisa, e isso gerou uma certa mistura cultural ali no povo. Então, a gente vai entender que as canções que vieram desse período pós-saltério, que são chamadas de hinos, elas têm uma outra identidade, estética. Isso é muito natural no processo de desenvolvimento das culturas. E aí, quando ele vai dizer cânticos espirituais, ele estaria se referindo às canções que estavam surgindo entre os irmãos enquanto eles se convertiam no momento da igreja primitiva, enquanto ela avançava e tal. Então, essas três categorias, salmos, hinos e cânticos espirituais, é como se Paulo estivesse dizendo: louve a Deus com os estilos mais variados possíveis. Então, porque existe uma variação temporal aqui, que causa uma variação estética na canção. Então, é como se a gente estivesse dizendo, olha, pega lá os cânticos ingleses, mas também aproveita um pouco das canções da década de 80, 90, quando a música no Brasil começou a ter uma coisa mais assim, uma ênfase mais congregacional, com as Asaf Borba, as comunidades, e também não se esqueça das canções que estão nascendo hoje por aqui, entendeu? Então, são 3 períodos aí.
Fora isso, a gente tem Plínio. Plínio, que era um historiador que foi enviado pelo imperador romano para fazer uma espécie de pesquisa de campo, como é que os cristãos faziam ali seus rituais, sua religião, desenvolviam sua religião. E em um dos arquivos que se encontram na história registrado de Plínio ao imperador, ele vai dizer... A Trajano, o imperador Trajano, exatamente. Ele vai dizer que os cristãos cantavam hinos a Cristo como se ele fosse um Deus. Isso também manifesta muito para a gente como é que a música era utilizada no ambiente da igreja primitiva, que era uma espécie de valorização da identidade divina e redentora e messiânica de Cristo Jesus, né? Que é uma coisa que a gente percebe já uma diferença quando a gente olha para o nosso repertório de hoje, que a gente canta músicas para o homem como se ele fosse Deus, né? Existe uma transformação aí de lá para cá. Essa carta é tão importante porque, além de ser um documento extra-bíblico, ele é um documento de um incrédulo. Exato. Foi um governador pedindo conselhos ao imperador de como trataria os cristãos. Então, essa informação sobre o cântico, ela se torna muito mais concreta. Mudou alguma coisa, essa música da Idade Antiga para a Idade Média? Sim, mudou sim. Quando a igreja ela se tornou mais institucionalizada, né, quando ela teve ali as suas relações com o Estado mais bem elaboradas, né, com o Estado, a igreja, ela acabou desenvolvendo o que a gente vai conhecer como canto gregoriano, né? Foi uma influência gigante de Gregório Magno, que foi um papa lá do século IV. Calvino vai dizer que foi o último bom papa, né? E Gregório ele foi responsável, foi um dos maiores responsáveis pela elaboração da liturgia do culto, né, católica romana, que está em voga até hoje. É óbvio que de lá para cá houveram muitas outras intervenções de outros papas e tudo mais, mas o Gregório foi quem direcionou. E na música não foi diferente, ele acabou trazendo para a música um aspecto assim bem... ele construiu uma identidade de música para o culto, ele visava criar uma desconexão entre a vida do homem lá fora e a vida religiosa que ele experimentaria nos seus momentos de culto. Então ele quis que o canto do culto carregasse um reflexo bem claro do que seriam os votos clericais. A música da liturgia deveria, assim como os votos clericais, deveria ser desprovida de virtuosidade, né? Como os padres eram desprovidos de riquezas e tal, tudo mais. A música deveria ser desprovida de sedução, né? De muita virtuosidade, como os padres também eram desprovidos praticavam aquele voto do celibato, né? Então ele quis aplicar todos esses princípios ali dentro da música e criou-se então uma canção, alguns poderiam dizer pobre, né? Bem minimalista mesmo assim, com uma tonalidade bem... Aleluia, aleluia, uns negócios assim. Mais vida, né, cara? Muito bonito. É bonito pra caramba. Não tinha segunda voz, não tinha nenhum tipo de virtuosidade nesse sentido. Os saltos de notas eram bem sutis, havia todo um... Enfim, aí isso acabou norteando a música medieval desde o século IV até, passando aí, enfim, todo esse período da Alta Idade Média, né? Até o momento da Revolução do século XVI. Pois bem, essa ideia da música antes da Reforma, ela é bem clara e isso vai se tornar muito mais claro quando inicia a Reforma. Isso. Que a música agora vai ser uma arma na mão dos reformadores, né? De alguns reformadores, alguns em destaque do que outros. E a minha pergunta é, como que a música foi utilizada nesse processo de reforma? Qual foi o meio que os reformadores utilizaram? A importância da música na Reforma Protestante? Isso vai variar de reformador para reformador, né? Lutero, por exemplo, teve uma ampla utilização da música. Ele valorizava demais o elemento da música dentro da sua labuta pela Reforma Protestante, né? Lutero vai entender muito rapidamente que as pessoas ouviam ele pregar por horas, mas iam embora cantarolando aquela cantiga do começo da reunião.
E aí ele se atenta a isso e muito rapidamente ele já começa a compor. Ele não era muito virtuoso na composição, ele não compunha muito bem. Embora tivesse estudado música no seu período de conservatório e tal, no seu período mais novo, mesmo assim nunca foi a habilidade primária dele, né? Mas com o pouco que ele tinha, ele começou a fazer música até que ele encontrou as pessoas certas, os músicos que eram músicos de profissão, certo? E que se envolveram com a temática da reforma. E quando esses camaradas chegaram, Lutero foi deixando a dianteira desse processo de compor canções doutrinárias e foi entregando para esses camaradas aí essa missão. E mesmo assim, Lutero nos entrega pérolas preciosíssimas como Castelo Forte, né? Muito das músicas boas de Lutero está na conta do fato de ele fazer uma espécie de paródia, né? Ele pegava melodias populares ali que já frequentavam as tabernas da vida. Cara, pronto, isso aí é uma coisa que eu fico fascinado, porque isso é uma discussão, parece-me que fora de época. Ele adianta uma época que é justamente a discussão do sagrado e do profano. Estava acontecendo em cima da reforma. Isso. Você pega uma música que era tocada nas tabernas, nos ambientes da vida, e coloca, como é que tu vê isso, hein? Eu vejo isso como uma estratégia, né? Lutero, ele era muito criativo, muito enérgico, né? Não é à toa que o pessoal católico chamava ele de cachorro bravo, né? Cachorro louco, uma coisa assim. Porque ele era realmente muito enérgico, assim, tinha muita energia, muita criatividade. Então, uma das ideias malucas dele para adiantar assuntos, eu preciso de música, para poder cooperar aqui, para reforçar a doutrina que eu tenho pregado e a reforma que eu estou fazendo aqui junto com os meus irmãos aqui. Eu preciso de música. Eu não tem músico ainda fazendo aqui comigo. Então só tem tu, vai tu mesmo, vai eu. O que eu posso fazer? Eu vou pegar uma melodia que todo mundo já está habituado e vou botar uma letra nela que seja mais interessante, que seja teológica, né? Que seja, enfim, cristã. Então, de fato, essa discussão do sagrado e profano, ela está figurando ali, né? Já está aparecendo na reforma. A gente vai ter outro reformador que, diferente de Lutero, não vai usar música no ambiente de culto, que é o Zwinglio, né? Ele vai zerar a igreja de música completamente, mas ele vai considerar que o cristão deve adentrar na cultura por meio, inclusive, da música e difundir, né? Manifestar, né? Expressar a sua fé, a qualidade da sua fé por meio da sua arte, da sua vida, das suas funções sociais e de seus papéis sociais. Então, o Zwinglio, embora ele tenha esvaziado a igreja de música, foi ele quem fundou a orquestra sinfônica de sua cidade. Então, veja que ele valorizava a música, só que ele colocava em outro ambiente. Já o Calvino, ele vai estar no meio de um caminho aí, no meio do caminho entre os dois. Não vai ser um usuário, assim, exagerado da música, feito Lutero, que se pudesse botava música até, não sei, meu Deus do céu, aonde? No banheiro da igreja, né? Não vai ser desse nível, mas também não vai ser no nível de Zwinglio, de esvaziar completamente. Ele vai ficar ali no meio e vai valorizar o canto congregacional, vai esvaziar os instrumentos e vai também esvaziar as possibilidades de composição de letra, né? Ele vai entender que a igreja precisa cantar sobre Deus a partir daquilo que Deus mesmo revelou de si claramente em sua palavra. Então, para Calvino não havia nada mais digno de se falar sobre Deus do que aquilo que o próprio Deus disse sobre si mesmo, né? Então, cantar as Escrituras. E aí alguns vão acreditar para Calvino a ideia de salmodia exclusiva. Isso é uma discussão mais adiante. Calvino não usa o termo salmodia exclusiva, Calvino não vai falar sobre isso, isso vai surgir lá para o século XVII, XVIII, na verdade, já com os puritanos, mas, enfim, aí nós temos essas três contribuições. Para Lutero, mete para usar música, porque isso aqui vai contribuir na difusão do Evangelho. Para Calvino, beleza, você quer usar música? Bíblia, né? Que seja bíblica, né? E para Zwinglio, você quer usar música? Que manifeste a sua fé lá fora. Então, eu acho que se a gente pegar princípio desses três, a gente consegue lidar muito bem com a música eclesiástica nos nossos dias de hoje, né? Sim, tem até uma frase, eu não sei o nome do cara, mas fazia parte ali do clero católico romano, que ele, irado com Lutero, ele vai dizer que os hinos de Lutero corrompiam mais do que seus ensinos. Mandavam mais almas para o inferno do que suas mensagens. Isso. Então, é verdade. Ele tinha noção do poder da doutrinação da música, isso, né? Pronto, passado esse tempo de reforma, todo esse envolvimento dos reformadores com a música sendo uma das principais armas da reforma protestante, agora a gente entra em uma outra época, em uma outra realidade, que aí a reforma já toma conta, com
com a outra realidade política, econômica. A reforma agora já está estabelecida e vem outros crentes depois dos reformadores. Como que esses crentes lidaram com a música durante esse período pós-reforma? O que a gente vai ter de mais significativo na história cristã acerca da música, né, pós-reforma, é esse período ali dos nossos inólogos, né? A gente vai ter figuras muito importantes que deixaram uma contribuição significativa e muito generosa para o nosso cancioneiro, né, cristão. A gente vai ter gente como Charles Wesley, Isaac Watts. Isaac Watts, a contribuição dele foi ainda mais significativa quando você entende o contexto. Ele estava naquela discussão sobre salmodia exclusiva, né? Ele estava ali naquele período, ele é um dos puritanos, Isaac Watts, e ele ia de encontro, né, com muita veemência àqueles que queriam a todo custo aplicar uma salmodia exclusiva. O microfone está aqui. Uma salmodia exclusiva dentro do contexto de liturgia e de culto, né? Isaac Watts se levantou contra isso e tem até uma fala dele que é muito interessante, que ele fala que é impossível, vou colocar nas minhas palavras, ele vai dizer que é impossível que a gente aceite estar cantando sobre Deus por trás de cortinas e de tipos de Cristo do Antigo Testamento, porque os salmos não vão usar o nome de Cristo, né? Então, Isaac Watts fala sobre isso muito bem, quando ele diz que a gente está vivendo um momento de maior iluminação sobre o Evangelho, né? A pessoa de Cristo se manifestou entre nós, né? Nós vimos, como João vai falar no primeiro capítulo seu, toda a sua glória na face de Cristo ali, né? Vimos a glória do unigênito do Pai, enfim, a gente viu a clareza do Evangelho manifesta em Cristo Jesus, e aí a gente é condenado a falar sobre essa glória do Evangelho por meio dos tipos de Cristo, né? É como se estivéssemos cantando por trás de um véu, que é o véu do Antigo Testamento, né? Enfim, aí Isaac Watts, o que ele faz? Ele vai fazer uma releitura dos salmos, né? Vai pegar vários salmos ali, metrificá-los e alterar a sua letra, colocando nos tipos de Cristo ali o nome Cristo. Por exemplo, existem salmos que falam sobre o rei, né? Que está falando sobre Salomão, está falando sobre Davi, não sei o quê, e que a gente já entende hoje, por conta da iluminação que temos em Cristo Jesus, que tratava-se profeticamente de Cristo. Então Isaac Watts vai pegar isso e vai colocar o nome de Cristo ali naquele salmo. Então, a contribuição que Isaac Watts fez ao metrificar os salmos a partir de uma leitura neotestamentária, isso é incrível para nós, assim. E aí, além de Isaac Watts, a gente vai ter também gente como, já caindo aqui para os Estados Unidos, né? Fanny Crosby, ela foi a maior inóloga da história do cristianismo, muitas canções, muita contribuição que a gente se apropria até o dia de hoje, né? Qual que é aquela música dela, gente, famosa que só? Que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Mas assim, a Fanny Crosby, ela é a maior inóloga, né? Passou por um momento assim da história do cristianismo, daquela explosão evangelística na América, né? E registrou tudo isso em forma de canção. Ela é um grande nome. Bom, eu acho que pós-reforma o que a gente tem de mais interessante é esse período dos inólogos. Eu aconselharia vocês que assistem o vídeo a mergulhar nesse período. Eu não estou citando aqui um terço dos nomes. Você vai atrás aí de cada um dos hinos, pegue um dos seus livros, né, de cânticos tradicionais, se você é da Assembleia de Deus ou da Congregacional Presbiteriana, cada um tem seu livro de cânticos. Interessante é que tem muita gente assistindo agora nesse momento que a sua igreja não adotou o método de inário, né, de canções. Então, já fica a dica para vocês que não conhecem, tendo em vista que vocês nasceram em contexto diferente de muita gente. Igrejas mais contemporâneas, né? Pois é, não se utiliza esse tipo de canção. Então, vão atrás, porque o que tem de valioso nesses negócios aí, meu amigo... a brincadeira não. Esse assunto é muito, 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 muito importante quando se trata da música. E a história não para, a história continua, certo? E como a história continua... Teles, quais são as implicações depois da reforma, depois de tudo isso que a gente escutou aqui, para a igreja hoje? Como é que você vê
que a igreja deve adotar nos seus repertórios, o que a igreja precisa cantar? Eu acho que a reforma, a gente precisa voltar para os fundamentos da reforma, né? No sentido de observar os seus valores ali, a coisa da canção centralizada na pessoa de Cristo e nas Escrituras, né? A gente tem que resgatar o sola escritura no canto cristão, a gente precisa também resgatar a capacidade criativa de Lutero em se apropriar de elementos culturais com o fim de proclamar a sã doutrina, né, para a sociedade. A gente fica muito paralisado, eu acho, sabe? Nessa coisa de reforma, existe um efeito colateral. O efeito colateral é a gente pensar que estamos no tempo errado, vivendo no lugar errado e que não tem nada que preste aqui à nossa volta. Esse saudosismo, né? Essa tentativa anacrônica de pegar o século XVI e forçar a goela abaixo no tempo que a gente está vivendo hoje, sem considerar que o que Lutero fazia no século XVI era revolucionário. Ele aproveitou da cultura da sua época, né? Da língua da sua época, do costume da sua época para pregar o evangelho por meio daquela linguagem, que era a linguagem das ruas. Então, a ideia não é sacralizar, divinizar a estética musical do século XVI, né? Mas é tomar como exemplo o que eles fizeram ali, né? De se contextualizar. Eu acho muito importante que a gente contextualize sim as nossas canções, mas sem perder, sem corromper o valor essencial de proclamar a graça de Cristo Jesus, o Evangelho que redime o homem, que humilha o homem, né, em sua condição de perdido e pecador, e exalta a figura de Deus, o Pai, como Redentor, como, enfim, aquele que planejou um plano perfeito para o louvor de sua glória e para a alegria de sua igreja. Então, eu penso que a melhor coisa ao se estudar sobre essa história da reforma e, sobretudo enquanto músicos, né, darmos uma folheada aí em tudo que veio antes da gente, né, nos episódios anteriores, a melhor coisa disso tudo é ver no final das contas o nosso repertório domingo à noite, né, aquelas 5 canções que a gente canta, sendo significativamente alterados por causa desse estudo, né? Vai alterar, você não consegue ser mais o mesmo, cantar as mesmas coisas da mesma forma, depois de você fazer essa passeada aí pela história da igreja desde o século XVI para cá. Pois bem, pessoal, a gente chega ao fim de mais um vídeo a respeito das implicações da reforma na sociedade. Teles, muito obrigado por ter participado com a gente. Época de pandemia, apertos de mão. O Brasil venceu o coronavírus mais uma vez. O Brasil sempre vence, a igreja venceu. Obrigado também por estar aqui, pelo convite, tá bom? Estou muito feliz, satisfeito, que Deus abençoe vocês e qualquer coisa, estamos juntos. Bem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, certo? De dar aquela curtida, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o povo da sua igreja, com seus irmãos, seus familiares, com o seu pastor, fundamental também que isso aconteça. E assim você estará nos dando força para continuar com esse trabalho, certo? Nos siga também lá no Instagram, porque a gente já está há algum tempo falando sobre a história da igreja de forma didática, mais aplicativa, certo? No mais, um forte abraço para vocês e até logo!